Estamos de volta com esta rubrica que olha o Concílio Vaticano II e todo o contexto social e religioso da época. Voltamos a contar com o Cônego Francisco Serra Coelho, professor do Instituto Superior de Teologia de Évora. Obrigado por estar connosco. O Concílio Vaticano II reconhece que a Igreja se tem que encontrar com o mundo onde está inserida. No entanto, vários setores da Igreja desse tempo, anterior até ao concílio, já tinham intuído, já tinham percebido, até de alguma forma, numa percepção profética das coisas, e já tinham avançado com projetos de ordem pastoral que já faziam esta leitura da realidade humana. Recordo exemplos dos padres operários, do movimento bíblico, em que os próprios cristãos começavam a dar passos significativos numa pastoral inovadora. Obrigado, Henrique, por este convite mais uma vez. Uma saudação a todos os telespectadores. Começou a nascer dentro da Igreja, de facto, um movimento de que era necessário levar ao mundo Jesus Cristo e trazer o mundo a Jesus Cristo. Este movimento cruzou-se e encontrou-se no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II não é de geração espontânea. É fruto de uma série de contribuições. Começaram a surgir, ainda no século XIX, os primeiros sinais de preocupação com a evangelização do mundo, com a Revolução Industrial, com o crescente encontro da alfabetização, da escolaridade, começaram a aparecer franjas grandes da sociedade que não se identificavam já com a Igreja. Levar, por isso, a mensagem. Os movimentos dos congressos laicais. Realizaram-se uma série de congressos em que os leigos manifestaram a preocupação exatamente de fazer o catolicismo surgir no meio intelectual, no meio laical. Daí apareceu, depois, sobretudo com o Papa Pio XI, a Ação Católica. A Ação Católica desempenhou um papel extraordinário, mas ainda dentro de uma compreensão de que a evangelização pertence essencialmente à responsabilidade da hierarquia. Os leigos são uma espécie de colaboradores, mãos longas. Só com o Concílio Vaticano II se refletiu nesta dimensão de que o leigo, enquanto membro da Igreja, ao ser batizado, tem esta função própria, pelos sacramentos de iniciação cristã, de ser evangelizador. Também o movimento ecuménico começou a colocar à Igreja Católica a pergunta: então, e os outros irmãos separados? São pessoas por onde não passa a salvação? Qual a relação possível com as outras igrejas? O movimento bíblico, a necessidade de aprofundar o conhecimento da Escritura. Estávamos atrasados em relação a este aspecto, porque no princípio do século XX, no pontificado de Pio X, apareceu uma dificuldade teológica que se chama modernismo, que fez com que o Papa Pio X tivesse que tomar algumas medidas de preocupação pela desfocagem que se fazia exatamente da leitura de Deus e também da sua relação com a mensagem da Sagrada Escritura. Foi necessário que biblistas, teólogos, alertassem a Igreja que não podia ficar parada, porque o movimento bíblico protestante caminhava. Era muito forte já. Muito forte. Por outro lado, também começaram a aparecer experiências, sobretudo a partir dos anos 50, relacionados com o mundo operário. Os padres operários, que queriam ir exatamente ao meio dos homens e das mulheres que faziam esta experiência operária, viver e conviver com eles uma dimensão viva do Evangelho. Podemos ainda analisar outros aspectos muito interessantes que começaram a propor-se à Igreja. Em meios universitários, sobretudo, as primeiras vivências litúrgicas com uma consciência da Assembleia participante. O movimento litúrgico começou a passar da paróquia também ao meio universitário
e, inclusivamente, a entrar nas faculdades de teologia. Temos que fazer a referência a todo o esforço de Odo Casel, que foi o pai desta proposta. Portanto, o Vaticano II contou com uma série de teólogos que pensavam a eclesiologia e a Igreja. Não podemos esquecer de Lubac, não podemos esquecer figuras com importância imensa, Yves Congar, Karl Rahner. Não podemos esquecer a participação do atual Papa, Ratzinger. Não podemos esquecer a importância e o contributo de Karol Wojtyła e muitos outros teólogos. São sensibilidades que percebem que é preciso mudar as coisas e que numa primeira fase até deparam com alguns problemas vindos de Roma, nomeadamente, e que depois acabam por ser ferramentas essenciais até no próprio concílio, não é? O teólogo Lubac e Danielou sofrem imenso porque as suas propostas chocavam, podíamos dizer que estavam prematuramente no tempo, e depois do concílio foram nomeados cardeais. Pela sua fidelidade, pela sua humildade, porque também souberam dar o seu contributo sempre numa linha positiva e contando com o ponto de vista da hierarquia da Igreja, deixando que a Igreja discernisse o seu pensamento. Foram homens que fizeram o trabalho de casa para o concílio. O concílio apoiou-se nestas experiências pastorais, de grande fôlego, a consciência de que todos somos chamados à santidade, a consciência de que a Igreja é povo de Deus, é comunhão, a consciência viva de que a Igreja está no mundo como serva, que o seu mestre e o seu Senhor veio para servir e não ser servido. A Igreja tinha deixado de ser um Estado político. A partir de 1870 o Papa era apenas chefe de Estado simbólico da cidade do Vaticano, deixou de ser chefe de Estado dos Estados Pontifícios. Já era uma igreja despojada e que vivia uma grande dinâmica missionária. Não podemos esquecer que o século XX, a nível da África, da América Latina e da Ásia, foi extremamente fecunda ao nível missionário, e esta riqueza toda preparou a Igreja para se encontrar consigo mesmo à luz de Jesus Cristo. E fez dela, de facto, uma proposta de comunhão e de instrumento de comunhão entre os homens. Vamos encontrar a presença depois, a partir de João 23, com Paulo VI, atingindo o expoente de João Paulo II, visitando as nações, indo ao encontro dos povos. É uma igreja que sai do Vaticano na pessoa do Papa e vai até ao fim do mundo ao encontro de todos aqueles que são as ovelhas de Jesus Cristo. Muito obrigado. Uma igreja já em mudança, que ganha um fulgor ainda maior durante o Concílio Vaticano II. Foi esta a rubrica que voltará de hoje a 8 dias.